Hora de conversar com Dora Kramer, está na capa de todos os jornais. Bolsonaro conseguiu uma verdadeira façanha com seu discurso aloprado ontem. Tantas ele fez que ressuscitou a discussão sobre o impeachment. Mas ressuscitou mesmo, Dora? Essa pauta tem chance de prosperar depois do ponto de virada de ontem? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, ele ressuscitou, isso é uma realidade. Quer dizer, ele podia ter ficado ali só transitando, navegando nas fotos, aquele monte de gente na rua, tal, não. Mas aí, quando ele resolveu partir para o ataque, entusiasmado com aquele apoio, com aquela demonstração toda, ele acabou passando de todos os limites e provocando essa reação que trouxe o impeachment, que estava ali meio esquecido, praticamente descartado, trouxe de volta para a cena. Quase até, Megali, como quem está pedindo, né? Está testando, será que vão ter coragem de fazer? Não sei qual seria o plano, mas me parece esse. Mas, de qualquer maneira, ele traz isso, né? E aí, como a gente viu todas as reações e vamos ver mais ao longo do dia, no mundo jurídico estabeleceu-se praticamente um consenso de que há fundamento legal para o impeachment, cada vez mais forte. Já havia, mas passou a haver mais. Agora, o que se discute no mundo político e que não estava sendo discutido é se há condições objetivas na política de se fazer esse movimento, né? De pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele libere algum pedido de impeachment dos 124 que estão lá na gaveta dele, para exame do plenário da Câmara dos Deputados. É isso que está em discussão e que não dá para responder. Quer dizer, que voltou à cena e não estava em cena, isso voltou, ressuscitou. Se vai sobreviver ou se é ali uma ressurreição temporária, é o que o mundo político vai definir. Esse desdobramento é que a gente vai ver a partir de hoje. Ô Dora, Bolsonaro saiu maior ou menor depois de ontem? Porque a gente via aquelas imagens, gente pra burro. Não é qualquer um que consegue reunir, por mais que todo um aparato tenha sido organizado, igrejas, políticos, enfim, fretando ônibus, pichuleco de R$100, mesmo assim não é fácil você colocar tanta gente em tantas cidades ao mesmo tempo. Mas ali não tinha ninguém que estava de curioso, vamos ver o que esse cara tem a dizer, de repente. Não, ali só tem os grupos, eram os fãs, que, ensandecidos, vibraram como se estivessem vendo um show dos Rolling Stones ali e voltaram felizes para casa. Mas quem estava vendo aquilo pela televisão, via a gente fazendo festinha pro Queiroz, tirando foto ao lado de painel de Roberto Jefferson, ouvia um discurso golpista, de desobediência civil, e falava, eu não quero fazer parte dessa turma. Quer dizer, alguém virou bolsonarista depois de 7 de setembro? Eu acho que não. Eu pensei que você fosse direcionar o seu raciocínio exatamente para o outro pensamento. Bom, aí o pessoal vê essa festinha toda, tal, pode ficar animado para aderir, mas aí você concluiu exatamente o contrário, conclusão com a qual eu concordo. Eu acho que as pessoas veem isso... É que, Dora, eu não discuto religião antes do café da manhã, viu, Dora? Tá. Então, eu acho que as pessoas tendem a não querer. Se fosse o contrário, a popularidade do presidente estaria em alta, né? Nesse caminho que ele trilhou, isso teria mais adesão do ponto de vista do Brasil real, da efetiva maioria, e não daquele grande contingente que vai às ruas. Aliás, esse é um fator a ser levado em consideração nas discussões sobre as condições políticas do impeachment, porque é o seguinte, o presidente tem ali uma base social, então é preciso examinar, é diferente de você ter um presidente que não tenha, você tem manifestações contra, que foi dos 2 impeachments que a gente teve, as manifestações eram contra aquele que ocupava o cargo. Agora, as manifestações são a favor. Agora, tem a questão da reação institucional, porque são manifestações lastreadas
e não em reivindicações justas e tal, não, mas lastreadas num discurso de ilegalidade. Aí é que está o nó da questão, e respondendo, eu acho que você me fez essa pergunta, sai maior ou menor, né? Eu acho que ele sai pior, né, do que entrou. Já comentava isso ontem com Sheila, sai pior. Ele podia ter saído ali no 0-0, né? Fui lá, fiz, mostrei a foto, e se ele não tivesse feito aquele tipo de discurso que ele fez, ele não teria como consequência a reação que ele está tendo. Hoje está sendo super aguardado o pronunciamento do presidente do Supremo, Luiz Fux, na abertura da sessão, né, que vai retomar o julgamento sobre o marco temporal em relação às terras indígenas, e aí, claro que vai ser um discurso duro, vai ser um discurso firme, vai ser um discurso em que ele considera inaceitável as declarações, ele não, a corte toda, porque ontem a corte se reuniu e para decidir que o Fux falaria em nome de toda a corte. Então, ele vai considerar inaceitável, não sei exatamente o teor, agora, certamente a intenção ali é não extrapolar qualquer limite da civilidade, justamente para não ficar no mesmo diapasão do presidente, de troca de ofensas, para não se transformar isso numa briga de rua, né? Mas esse discurso é super aguardado. E fora as reuniões, gente, vocês viram o Kassab, quando Gilberto Kassab fala alguma coisa, assim, diz, olha, eu acho que não tem condições, eu acho que é para ir para o impeachment, é porque ele não está falando sozinho e porque a coisa já está bastante avançada, porque ele é aquele paulista mega mineiro, no sentido metafórico, né? Todo cuidadoso, pisa com cuidado e tal, e ele tem dado declarações no sentido contrário. O PSDB se reúne hoje, se bem que o PSDB é aquela coisinha, ninguém espera coisa muito firme, mas pode ter surpresa, sei lá, mas os partidos se mobilizam de qualquer maneira. Dora, ontem a gente deu uma pincelada nisso, queria voltar a esse aspecto aqui. O quanto os discursos de ontem, o quanto as manifestações de ontem, o quanto ter escolhido Alexandre de Moraes como grande vilão nesses discursos de ontem conversam com a vida real, com a inflação, com o desemprego, com crise energética, crise hídrica, com combustível caro, energia cara. Em que momento isso se encontra? Pois é, esse é o ponto que eu acho que faz com que a ideia do presidente não vá adiante, né? Ele não consiga materializar as intenções dele, é porque não conversa, exatamente não conversa, não tem nada a ver com o Brasil real, parecia um negócio ali do universo paralelo. A imagem do show feita pelo Megali acho muito apropriada, porque as pessoas vão lá animadas por coisas que não estão na vida real, né? E a vida real não está fácil, isso também contribui, ao contrário, está dificílima, né? Tem aí uma série de adversidades rondando o Brasil. Então, como elas não conversam, isso não tem rebatimento, né? As pessoas fazem essa manifestação, vão lá, um monte de gente, fazem festa para Queiroz, e Nelson Piquet dirigindo o Rolls Royce e tal. Isso fica um pouco no campo do entretenimento, né? O que não quer dizer que as autoridades, que a institucionalidade deva ficar indiferente, porque se ficar isso requer uma reação, requer a manifestação dos limites, não é? Dentro da legalidade e da civilidade. Agora, voltando ao que você perguntou, não conversa, não tem nada a ver o Brasil real com aquela manifestação que se fez ontem. Tanto é que hoje as questões continuam presentes e continuam piores, porque, em decorrência do discurso do presidente, o que já acontece? O Senado já não tem sessão, a discussão já é outra, não há nenhuma pauta que até interessava ao governo, não é nenhuma agenda do Brasil. E isso prejudica o presidente. Não sei, imagino que ele perceba isso, porque na medida em que a agenda do governo não anda, a cobrança sobre ele é mais forte e a desaprovação
ao que interessa para as pessoas, para a maioria, que são resultados de governo, a desaprovação aumenta. Dora Kramer volta amanhã, então. Dora, um beijo para você, até.